a tratar hoje as questões pertinentes ao direito internacional dos direitos humanos, certo? E até para a gente reconhecer a abordagem das questões ligadas aos direitos humanos que, historicamente, geram muitas controvérsias, geram muitas discussões sobre a sua aplicabilidade prática, certo? Na verdade, o que nós temos é o fato de que os direitos humanos representam hoje um conjunto de direitos que ganha uma amplitude muito significativa dia após dia, em que a gente identifica, no final das contas, um verdadeiro resgate a uma das escolas mais importantes do direito, que é a do direito natural. Vamos devagarzinho para a gente compreender. Quando nós falamos em direitos humanos, a gente está se referindo a um conjunto de direitos que, assim como o direito natural, estão ligados à condição de o indivíduo ser um ser humano. Ou seja, o ser humano ele nasce com um conjunto de direitos, com um conjunto de prerrogativas que são inerentes à sua condição de pessoa. E aí essa condição de pessoa vai assegurar que aqueles direitos considerados como mais importantes à existência sejam inegociáveis do ponto de vista do reconhecimento das possibilidades que o sujeito tem de se manifestar nas relações interpessoais, nas relações envolvendo o Estado e a sociedade, certo? Mas acontece que esses direitos humanos, eles são identificados como direitos que têm tamanha importância, tamanha relevância, que vão ter por característica serem elementos de natureza supranacional. E o que é ter natureza supranacional? É reconhecer que determinados direitos, eles não estão atrelados à existência de um Estado nacional. Em outras palavras, os direitos humanos, eles se materializam, eles se consubstanciam, independente de eu ter a existência de um Estado que declare, que determine, que estipula, que estabeleça a existência de direitos. Nesse aspecto, o que a gente pode identificar, já em uma seara preliminar, é que, em primeiro lugar, os direitos humanos são uma materialização mais moderna do que nós vimos na escola do direito natural. Vamos nos recordar, quando a gente falava sobre direito natural, quando a gente aprendeu sobre a escola do direito natural, a gente viu que o direito natural ele surge a partir do momento em que a concepção de direito passa a estar ligada a uma condição pré-existente à condição humana e, portanto, em que o sujeito não precisaria necessariamente de leis, de normas jurídicas, de constituições, para que lhe fosse reconhecida a prerrogativa, o direito, a possibilidade de se manifestar, e que os elementos de direito estariam ligados à simples condição de ser o sujeito um indivíduo, um ser humano, certo? Então, o primeiro aspecto é que os direitos humanos, eles representam um verdadeiro resgate do direito natural. O segundo ponto é aquele que diferencia os direitos humanos dos direitos fundamentais. Faça o seu registro no caderno, no seu computador, na palma da mão, se você estiver saudoso dos tempos da pesca, que os direitos humanos se diferenciam dos direitos fundamentais em razão da sua supranacionalidade. Por que é que a gente verifica essa diferenciação? Pelo seguinte, os direitos humanos têm natureza supranacional, enquanto que os direitos fundamentais têm natureza de direito interno,
certo? Então, os direitos fundamentais têm natureza de direito interno. E por que é importante a gente detalhar essa diferenciação logo no início das nossas abordagens? Por um motivo simples, porque muitas vezes nós nos confundimos e chamamos direitos humanos de direitos fundamentais e vice-versa. Ou seja, nós tratamos essas duas categorias de direitos como se fossem sinônimos, quando na verdade não são. Os direitos humanos têm natureza supranacional, são direitos inerentes à condição humana da pessoa e que reconhecem as características mais importantes ligadas à condição humana. Ao direito à vida, à dignidade, ao direito ao trabalho, ao lazer, ao esporte, à alimentação, à saúde, são aqueles direitos reconhecidos como os mais imprescindíveis à condição do ser humano, certo? E eles têm natureza supranacional porque eles têm uma aplicabilidade que ultrapassa os limites dos estados nacionais. Ou seja, nós temos os direitos humanos sendo reconhecidos como tais para além dos limites do território. Por sua vez, os direitos fundamentais, eles têm natureza constitucional. Os direitos fundamentais têm natureza constitucional. E por esse motivo, a gente reconhece que esses ditos direitos fundamentais, eles não são supranacionais, eles têm aplicabilidade apenas referente a um direito interno. Então, nós temos que os direitos fundamentais são o conjunto de direitos mais importantes, mais imprescindíveis no âmbito de um determinado ordenamento jurídico, certo? Até por conta disso, nós temos nos próprios termos da nossa Constituição dos direitos e garantias universais, dos direitos e garantias dos direitos humanos? Não, dos direitos e garantias fundamentais, porque os direitos fundamentais são aqueles direitos mais importantes previstos na Constituição de um determinado ordenamento jurídico, certo? Por conta disso, a gente pode reconhecer, a título de exemplo, que os direitos fundamentais eles não são homogêneos em um estado e no outro. Você pode ter categorias de direitos que sejam fundamentais para um estado, mas que não sejam para um outro. Por exemplo, nós afirmamos que no estado brasileiro, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, segundo a nossa Constituição, a igualdade formal e a igualdade material entre homens e mulheres é considerado como um direito fundamental, certo? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Isso é um direito fundamental. Mas venha cá, existem outros países que detêm constituições, mas que não têm a igualdade entre os sexos como um direito fundamental? Sim. Você pega, a título de exemplo, diversos países de maioria muçulmana em que você não tem uma separação formal entre o Estado e a religião, e você vai encontrar uma série de direitos fundamentais, mas dentre eles não haverá a igualdade formal entre os sexos, em que os homens têm mais prerrogativas jurídicas do que as mulheres. Então perceba que quando nós falamos em direitos fundamentais, estamos nos referindo a direitos que têm natureza constitucional, que têm aplicabilidade no âmbito interno do Estado, enquanto que os direitos humanos têm aplicabilidade ampla, generalista e restrita, e têm o condão e têm a possibilidade de ultrapassar o âmbito do limite do território. Certo? Tranquilo nessa distinção inicial? Ora, e você me perguntaria, mas vem cá, e qual é a relação existente entre esses ditos direitos humanos e o nosso direito internacional?
E o nosso direito estudado até então, e as questões referentes às relações entre os estados, no âmbito do direito internacional, de que forma os direitos humanos se relacionam com o direito internacional? É muito simples. A característica dos direitos humanos que faz com que o direito internacional venha a lhe tocar é exatamente o fato de que os direitos humanos têm aplicabilidade para além dos limites do território, certo? Vocês estão recordados quando a gente estudou na nossa primeira unidade os aspectos territoriais do Estado? E então a gente verificou que o Estado é formado por povo, território e soberania. E ao estudar o elemento territorial, nós vimos que o território vai ter uma importância muito significativa no âmbito do Estado, porque ele é o responsável por determinar qual é o limite da jurisdição do Estado. Portanto, o território determina até onde as leis de determinado país terão aplicabilidade, certo? Nesse quesito, a gente tem o seguinte: se a lei de determinado Estado só será aplicável no âmbito do seu elemento territorial, ou seja, no âmbito da sua circunscrição, nós temos que os direitos humanos têm aplicabilidade para além dos limites dos territórios. Ou seja, uma norma que trata no âmbito internacional de direitos humanos, ela se aplica independentemente da existência ou das características de um Estado. E aí, nós temos que a proteção aos direitos humanos repercute de forma supranacional, ou seja, as normas de direitos humanos têm aplicabilidade para além do limite do território. Daí a importância inafastável dos direitos humanos, porque os direitos humanos vão ser, no final das contas, uma salvaguarda para aquelas relações interpessoais que estão atreladas à condição jurídica, mas que afetam elementos jurídicos de natureza indispensável à condição do indivíduo, certo? Inclusive, atualmente, se tem um movimento muito grande no sentido de desqualificar esses ditos direitos humanos, certo? Não enveredem e não entrem nessa esparrela, porque as pessoas falam sobre direitos humanos sem saber exatamente do que é que se trata. Então muitas pessoas alimentam o seguinte discurso: os direitos humanos só servem para proteger pessoas que praticam crimes. Isso não é verdade. E eu não estou falando isso do ponto de vista apenas prático, mas do ponto de vista teórico. Você tem condições atreladas aos direitos humanos que não são interpretadas e aplicadas de forma correta, de forma adequada, e as pessoas criam essa roupagem em torno dos direitos humanos para desqualificá-lo, certo? Na verdade, a gente tem dois aspectos. Os direitos humanos são imprescindíveis, devem ser aplicáveis, mas nem tudo representam direitos humanos. Ou seja, as pessoas utilizam a alegação de direitos humanos para justificar, inclusive juridicamente, qualquer coisa. Ou seja, as pessoas conclamam os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana para fundamentar qualquer coisa. Eu quero estacionar no shopping gratuitamente, mas o shopping está me cobrando estacionamento. Cobrança de estacionamento em shopping center fere os direitos humanos. Meu irmão, vá procurar o que fazer. Então, as pessoas têm também, hoje, uma tendência de inventar princípios jurídicos e conclamar os direitos humanos para qualquer briga de vizinho, para qualquer presepada em que os seus direitos individuais não estejam sendo satisfeitos. Uma das características dos direitos humanos é a sua generalidade, ou seja,
os direitos humanos eles têm uma importância tão grande, tão significativa, que você deve entender que qualquer demanda que venha afetar direitos humanos, existe prerrogativa, inclusive, do Ministério Público de se manifestar. Por quê? Porque o ferimento de um direito humano é de interesse não apenas da pessoa que está sendo diretamente lesada, mas de toda a coletividade. Então, por exemplo, se, se o sujeito reduz o outro à condição de escravo, trabalho escravo ilegal numa fazenda, numa propriedade rural isolada, enfim. Isso, logicamente, é um grave ferimento aos direitos humanos. E a vítima, nesse caso, ou a figura lesada, não é apenas o sujeito que está na condição de escravo, mas toda a coletividade. Por quê? Porque é de interesse coletivo que esse tipo de relação não aconteça. Então perceba que os direitos humanos eles ganham uma roupagem muito mais voltada ao interesse coletivo. E no âmbito das relações atreladas ao direito internacional, é nítida a proteção aos direitos humanos, porque é necessário que haja um esforço coletivo para uniformizar ou pelo menos para aproximar as relações de direitos humanos nos diversos estados, certo? A gente vai ver um pouco mais para frente que haverá uma dificuldade muito grande, muito significativa no sentido de reconhecer quais são esses direitos humanos e, sobretudo, quando existe alguma afronta a tais direitos humanos. Por quê? Porque tem muitas questões que estão atreladas a costumes, que em determinadas sociedades você entende que são afrontas aos direitos humanos, à própria dignidade da pessoa humana, mas em outras culturas é algo que é costumeiramente, culturalmente aceitável, ou seja, não se vê aquilo como algo afrontoso. Então, haverá uma certa dificuldade em você ter uma definição muito precisa. É claro que existem questões que são muito nítidas, que são muito claras, e aí você não tem muito o que discutir. Mas em outros aspectos, existem nuances que são bem complexas de você identificar quando há ou não ferimento, porque você não tem um padrão único. Beleza? Pessoal, vamos fazer uma abordagem preliminar referente ao histórico desses direitos humanos e de que forma eles chegaram a ser reconhecidos como parte importante do nosso direito internacional, certo? Isso partindo de alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é de que o direito internacional, ele foi, embora ele tenha sido concebido como uma disciplina autônoma, como um campo autônomo específico do conhecimento jurídico, a partir da segunda metade do século XX, na verdade, você já tinha um direito internacional antes, mas não de forma tão consolidada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das codificações. Mas você já vê lampejos de direito internacional desde tempos imemoriais, em que, na Idade Antiga, você tinha as relações entre os povos, entre aquelas formações de impérios em que havia transações jurídicas, políticas e por aí vai. Então você tinha os primeiros lampejos do que nós poderíamos chamar hoje de direito internacional. Da mesma maneira, a gente vai ter em relação aos direitos humanos. Eles não representam um dado, mas um construído, certo? Então a gente pode citar como os primeiros parâmetros ou os primeiros elementos históricos a se iniciar ou a começar a projetar uma estruturação dos ditos direitos humanos na Mesopotâmia, em que foram reconhecidos as primeiras codificações na Mesopotâmia, na região onde hoje, está situada a Turquia, enfim, porque você teve
os registros dos primeiros códigos, ou seja, as primeiras codificações escritas, propriamente escritas, surgiram na Mesopotâmia, estabelecendo regramentos jurídicos a serem observados. E no Egito Antigo? No Egito Antigo, você passa a ter os primeiros sistemas de natureza jurídica, os primeiros sistemas jurídicos que tratam sobre o aspecto do indivíduo. Você tinha em determinadas sociedades mais primitivas, em sociedades tribais, elementos de direito já reconhecidos naquelas relações entre os membros de determinada coletividade, mas o centro daquelas relações todas era a figura do Estado. Notem que quando a gente fala de Estado, a gente se refere à figura estatal da época, ou seja, o Estado como ele era reconhecido na época. A figura do monarca, a figura de quem exercia o poder, o governo. Então, no Egito Antigo, houve o surgimento de um primeiro sistema jurídico que tinha natureza individualista, ou seja, que tratava a figura do cidadão, que tratava a figura do indivíduo como um sujeito detentor de direitos. Beleza? Então, esses foram, na verdade, os primeiros grandes marcos históricos. A Mesopotâmia, por estabelecer as primeiras codificações, e o Egito Antigo. A gente pode perceber, por exemplo, que no âmbito do direito egípcio, há, na verdade, hoje, registros de tribunais, ou seja, de julgamentos que eram feitos, inclusive em regiões um pouco mais afastadas, com a chancela de quem exercia o poder, nesse caso, no faraó. Ou seja, você já tinha registros de julgados, de manifestações jurídicas de julgamento, que já começavam a delinear os sistemas jurídicos mais primitivos, já em moldes próximos dos que a gente utiliza hoje, certo? E abordando os elementos dos registros da Mesopotâmia, com as primeiras codificações, a gente vai se recordar, isso a gente viu nos livros de história, a escrita cuneiforme, o direito cuneiforme, em que os registros escritos e as próprias codificações eram feitos no barro e eram feitas em pedras também, mas que já versavam sobre vida, sobre propriedade, sobre honra, sobre dignidade, sobre questões de família. A gente vai ter como registro histórico mais importante da Mesopotâmia o Código de Hammurabi, conhecido por todos nós, em que você tinha os primeiros registros escritos de um código que estabelecia situações padronizadas, situações tipificadas e atos que poderiam trazer repercussões de ordem jurídica naquele contexto, certo? Além disso, a gente pode citar como nota histórica o direito na Grécia Antiga, certo? A Grécia Antiga, ela, sob forte influência das tradições, da filosofia, elas versavam de forma. O direito grego versava sobremaneira sobre os aspectos ligados à liberdade e à igualdade do homem. Você tinha, então, na Grécia Antiga, uma sociedade absolutamente sofisticada em relação àquele contexto, em que havia uma preponderância muito grande sendo dada à liberdade do indivíduo, à liberdade do cidadão e à igualdade entre as pessoas. Mas olha só como é importante a gente analisar o contexto. Liberdade e igualdade eram elementos fundamentais no direito grego, mas essa liberdade e essa igualdade eram prerrogativas do cidadão grego. E quem era o cidadão grego?
Quem era o cidadão grego nesse contexto? O homem adulto, não escravo e não estrangeiro. Ou seja, para que o sujeito fosse um cidadão pleno e pudesse gozar desses direitos, tinha que ser homem, não podia ser mulher, tinha que ser adulto, ou seja, crianças não eram compreendidas como cidadãs. Da mesma forma, escravos não eram cidadãos e também estrangeiros. Então, note que havia uma designação de uma série de direitos e prerrogativas ligados à liberdade e à igualdade entre as pessoas, desde que essas pessoas fossem previamente habilitadas a serem sujeitos de direito. Certo? Há uma situação na Grécia Antiga que foi um caso de exceção, na verdade, que é uma hipótese de exceção em relação às demais localidades, que foi o caso de Atenas. Nós sabemos isso, Alexandre, havia igualdade e liberdade. Naquele contexto não eram nem seletivas, porque não havia a compreensão de uma igualdade, uma liberdade em sentido amplos. Para eles, se o sujeito não fosse cidadão grego, ele não era sujeito de direitos. E, portanto, a liberdade e a igualdade eram amplas e restritas para aqueles que foram eleitos a serem sujeitos de direitos. Os demais não eram sequer considerados como sujeitos de direitos. Mas houve, dentre as várias cidades gregas, e nós sabemos que na Grécia você tinha as chamadas cidades-estado, em que cada cidade tinha características próprias, governo próprio, elementos muito próprios. E aí a gente aprendeu na escola e viu isso novamente nas aulas de filosofia, que Atenas era uma cidade que era absolutamente desenvolvida em relação às demais cidades. E sempre se faz um comparativo com Atenas e com Esparta, e se fala muito sobre Esparta, que era a cidade que tinha as suas atividades voltadas para a guerra, enfim, enquanto que Atenas era voltada para o conhecimento, para os estudos, para a filosofia, para as ciências, enfim. Em razão disso, Atenas desenvolveu um sistema de reconhecimento de normas jurídicas que era diferenciado em relação às demais cidades gregas, que era a questão da democracia. Olha um negócio porreta e diferente para a época, porque as demais cidades gregas e as demais localidades, elas tinham as suas leis estabelecidas pelo monarca, pela figura que exercia o poder. Enquanto que no contexto de Atenas, você tinha as manifestações democráticas, em que a maioria escolhia as suas regras de convivência e de reconhecimento do direito comum. Então, a gente verifica que em Atenas havia esse viés diferente das demais cidades, certo? Então, na Grécia Antiga, você tinha um contextos de liberdade e de igualdade muito fortes, como a gente sinalizou, mas havia um problema muito significativo em relação a essa ideia de formulação do direito. É que eles se baseavam preponderantemente em um direito que estava atrelado ao conceito ou à ideia de justiça. Ou seja, os julgamentos e o próprio reconhecimento do que era justo e do que não era atrelado a uma compreensão genérica do que é e do que não é justo. E o conceito de justiça é um conceito que muitas vezes é fluido, muitas vezes é discutível, muitas vezes ele não pode ser reconhecido de forma, de maneira uniforme. Então, o que é justo para Antônio pode não ser justo para Júlia. Por quê? Porque a compreensão de justiça ela varia de acordo com os parâmetros do sujeito. Então, se por um lado você tinha um aspecto de grande desenvolvimento
porque se concebia o direito visto de outras formas, ligadas à igualdade, à liberdade, que era algo muito sofisticado para a época, você tinha a insegurança decorrente da ideia de uma justiça. Então, o direito era aplicável de acordo com o que a maioria entendia por ser justo. E isso pode variar. Por quê? Porque o conceito de justiça, ele é variável, ele é mutável, ele é modificável. Então, por exemplo, se eu chego com a seguinte alegação: determinado sujeito matou um parente meu. Eu me sinto no direito de matar um parente do homicida, por uma questão de justiça. Repare como é discutível esse elemento da justiça, porque algumas pessoas podem dizer, não, olho por olho, dente por dente. Se o sujeito matou seu parente, você pode ir lá matar um parente dele. Mas do ponto de vista da aplicação prática, você vai estar imputando a possibilidade lícita de alguém praticar um ato de ceifar a vida de uma pessoa que não tem nada a ver com aquele contexto. Então, notem como às vezes é discutível que se aplique um direito atrelado à ideia de justiça. Na verdade, a Grécia, ela contribuiu em diversos aspectos para o desenvolvimento das sociedades ocidentais, com a democracia, com o desenvolvimento das ciências, da filosofia, mas do ponto de vista do direito, a Grécia não teve grandes juristas. Na verdade, a Grécia, ela colaborou fundamentalmente para a construção de um direito natural. O pulo do gato para a consolidação e para a expansão, naquele determinado momento, desses ditos direitos humanos ou dos embriões dos direitos humanos, ocorreu no contexto da Roma antiga, certo? Roma tinha grandes juristas e contava com um aspecto diferenciado em relação à Grécia, que era o elemento da positivação e da organização, da estruturação jurídica das suas relações interpessoais. Havia naquele aspecto dois âmbitos de direito que eram concorrentes, na verdade, que coexistiam, que era o direito natural, que tinha um forte apelo decorrente da ideia do cristianismo, o cristianismo que foi consolidado, em razão das relações entre os romanos e os diversos povos que foram por eles colonizados, notadamente aqueles povos que seguiam o cristianismo, que seguiam uma religião monoteísta. A gente sabe que na Roma Antiga havia uma série de deuses e, portanto, a religião romana clássica era politeísta, até por influência da Grécia Antiga, das sociedades gregas, que foram igualmente dominadas. Mas você tinha em razão disso um direito natural que era preponderantemente decorrente do cristianismo e que estabelecia uma série de princípios que entravam em choque com o ius gentium, o direito dos gentios, o direito das gentes, que trazia uma série de benefícios de prerrogativas para o cidadão romano. E olhe como a situação era muitas vezes colocada. Segundo o fundamento do direito natural, que era existente na Roma Antiga, naquele período, principalmente em razão do fortalecimento do cristianismo, você tinha, por exemplo, o impedimento, a proibição de reduzir alguém à condição de escravo. Por outro lado, o direito civil romano reconhecia a possibilidade de um cidadão romano ter escravos. E aí, quando havia o conflito entre as normas de direito natural e as normas de direito civil romanas, o direito civil romano se sobressaía. Ou seja, havia uma concepção de uma universalização de direitos
em relação às pessoas de uma forma geral, mas para os próprios romanos havia uma consolidação do seu direito interno, sobrepondo-se a esse direito natural generalista, certo? Então era um direito generalista para o resto do mundo, mas um direito específico para os romanos no contexto romano. Beleza? E aí a gente pode citar dois movimentos que foram extremamente importantes nesse processo de consolidação do direito romano, que decorreram do cristianismo, que foram a patrística e a escolástica, que foram movimentos de ordem jurídica e filosófica. O primeiro, a patrística, encabeçado por Santo Agostinho, que reconhecia o Estado como um terreno ou como um campo imperfeito, que somente poderia ser conduzido adequadamente, consolidado de forma adequada, de forma justa, pela manifestação divina. Ou seja, seria necessária a intervenção de Deus para que o Estado pudesse se consolidar como uma figura suprema que conduziria de forma justa as relações entre as pessoas. Essa é a patrística, que foi encabeçada por Santo Agostinho. Por outro lado, havia a escolástica, que foi encabeçada por São Tomás de Aquino, que tinha um viés mais antropocêntrico, ou seja, que colocava ou que reconhecia a figura do indivíduo como potencialmente capaz de modificar aquela sociedade e o próprio Estado. Isso, Nando, a ideia da patrística era muito mais voltada à concepção de que a imperfeição do Estado só poderia ser... O Estado é uma figura simbólica imperfeita, principalmente naquele contexto, e que seria necessária a intervenção divina, ou seria indispensável a intervenção divina para que ele fosse organizado. Na escolástica, por sua vez, não. Você tem as manifestações dos indivíduos em razão da sua consciência, em razão da sua visão do que é justo e do que não é, como principais fundamentos orientadores do Estado, para levar o Estado a essa condição de ideal de justiça e por aí vai, certo? Então a gente vai ter a patrística reconhecendo que o Estado deveria se pautar nos fundamentos divinos, e a escolástica determinando que o Estado só poderia ser consertado, ajustado, direcionado de forma adequada pela intervenção do ser humano, utilizando a sua razão, utilizando o seu raciocínio, utilizando as suas prerrogativas e características humanas. Certo? Outro ponto, outra nota histórica importante para o desenvolvimento dos direitos humanos que a gente pode citar, houve vários, mas eu estou citando algumas que eu reconheço como as mais marcantes, as mais importantes. A gente teve entre os séculos XII e XIII, já no período da Idade Média, a Magna Carta inglesa, que foi, na verdade, um registro de regras e de princípios estabelecidos entre o monarca e os principais nobres, entabulando uma série de limitações à intervenção do rei. E dessa forma a gente reconhece que começam a surgir limitações ao poder do Estado, reconhecendo os aspectos da individualidade do sujeito. Olha que fato importante para aquele contexto, em um contexto
em que os estados absolutistas eram uma realidade e que não havia grande possibilidade de o cidadão se manifestar de forma contrária ao que era estabelecido pela figura da monarquia. E então você passa a ter um contexto de normas jurídicas que limitavam a possibilidade de intervenção do Estado e garantiam para o cidadão determinadas prerrogativas. O que a gente pode pontuar é que a importância da Magna Carta, da Carta Magna, na Inglaterra, não foi tanto os direitos que ela reconheceu àqueles indivíduos, que estavam ligados à possibilidade de que um julgamento justo fosse realizado, que estavam ligados à possibilidade de que o Estado, na figura do rei, não pudesse agir de forma arbitrária, ou seja, o devido processo legal deveria ser obedecido, a justiça deveria ser acessível àqueles indivíduos, a liberdade de locomoção, restrições a determinadas cobranças de tributos, proporcionalidade em relação proporcionalidade das sanções aplicáveis em relação aos delitos que foram praticados. Ou seja, houve, naquele contexto, vários regramentos específicos, mas a importância fundamental foram os desdobramentos que a partir dali se deram. Ou seja, se começou a ver a figura do Estado sendo verdadeiramente limitado, pelas manifestações jurídicas que davam preponderância ao cidadão. Então, isso foi extremamente relevante para os direitos humanos, certo? A gente situa ainda como um marco histórico fundamental para esses direitos humanos e para sua universalização, porque, notem, esse apanhado histórico que a gente está fazendo é para dizer o seguinte: olha, os direitos referentes às prerrogativas mais básicas do indivíduo começaram a ser consolidados e começaram a ganhar um viés de universalização, que é o fator mais importante. Porque se a gente tem direitos humanos que não são universais, eles não são direitos humanos. Porque a ideia é o sujeito goza de determinados direitos pelo simples fato de ser um indivíduo, independente do Estado. Outro elemento histórico importante para você registrar a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, nós temos a queda das monarquias absolutistas na Europa. E esse foi um marco fundamental, porque a partir dali você começa a construir a ideia de que as codificações passarão a reger as relações entre o Estado e o indivíduo. O que aconteceu na Inglaterra com a Carta Magna foi algo pontual, em que você tinha a liberdade ampla referente ao rei, mas para alguns aspectos da vida havia limitações. No período pós-revolucionário, o que nós verificamos é que as manifestações do Estado estavam adstritas, estavam atreladas à legislação, que dizia o que o Estado podia e o que não podia fazer. E isso tem uma importância, isso tem uma relevância muito grande, muito significativa. Certo? Então, com a Revolução Francesa, nós passamos ao período das codificações. Esse período de codificações é um período que atribui ou caracteriza os diversos estados nacionais que passavam a se consolidar a ideia de que a dominação passaria a ser não mais pela força, mas pela lei. Ou seja, eu chegarei e me manterei ao poder com base nas codificações. Uma delas, de extrema importância no período pós-revolucionário,
foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que teve uma relevância inafastável no processo de construção do direito de diversos países do mundo, com a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, os lemas da Revolução Francesa, aglutinados pela nossa Constituição Federal como os direitos de primeira, segunda e terceira geração, que reconheciam a ideia de direitos que passariam a ter aplicação para além dos limites do território. Para além dos limites do território. Beleza, pessoal? Além desses, a gente pode citar as duas grandes guerras mundiais que ocorreram, e mais especialmente a Segunda Guerra Mundial, em que nós verificamos grandes afrontas aos direitos humanos. Contexto esse atrelado ao filme que nós assistimos, o julgamento de Nuremberg, certo? Que trouxeram repercussões de ordem estritamente jurídicas para a criação de codificações internacionais e que deram espaço para que uma série de fatos históricos se manifestassem, de que vários fatos históricos viessem a acontecer, viessem a se materializar. Dentre eles, como nós já citamos, a criação da ONU, a estabilização de uma ciência específica que é a dos direitos humanos, ou seja, você consolida a ideia dos direitos humanos como um campo autônomo do direito, que caminha passo a passo com o direito internacional. Ou seja, o momento em que nós verificamos uma série de manifestações, interferências de países uns em relação aos outros, no sentido de proteger este primado dos direitos humanos, certo? Há um autor espanhol extremamente relevante, é um filósofo espanhol chamado Gregório Peças Barba. Gregório Peças Barba, ele tem uma obra que fala especificamente sobre essa questão dos direitos humanos, chamado Curso de Direitos Fundamentais. Ele chama de direitos fundamentais, mas ele aborda diversos aspectos que são mais amplos, ligados aos direitos humanos, e que classifica esses direitos humanos e a consolidação deste grupo do direito em 4 grandes fases, em que ele diz o seguinte: olha, o conjunto de direitos humanos, o conjunto dos direitos atrelados aos direitos humanos, eles têm 4 fases de desenvolvimento a serem atingidas. A primeira delas, historicamente já iniciada e concluída, foi a fase da positivação. Então, a primeira das fases é a fase da positivação. Como assim fase da positivação? Foi a fase em que os direitos humanos começaram a ser positivados. Foi a fase em que os direitos humanos começaram a ser escritos, começaram a ser colocados em registros formais, em leis, em documentos. Qual é a importância desses direitos humanos passarem a ser positivados? Ora, a partir do momento que você pega um conjunto de direitos humanos e os positiva, você tem maior segurança jurídica para poder cobrar o seu cumprimento. Enquanto você tem direitos que são apenas estipulados, estabelecidos no campo das ideias, quando você tem apenas o direito natural, mas não tem ainda o direito positivo, dando materialidade àquele direito,
esse direito ele pode se perder com o passar do tempo, ele pode ser alvo de diversos tipos de mutação, ele pode simplesmente cair no desuso porque aquele costume simplesmente mudou. Quando você positiva, não. Quando você positiva, você estabelece um marco formal para delimitar até onde o comportamento humano pode ir. Se você não tem esse parâmetro, você entra numa condição de insegurança jurídica absoluta. Você entra numa condição de insegurança. Você volta para o direito aplicável nos tempos da Grécia Antiga, em que o critério jurídico utilizado é o critério da justiça. É o que a maioria acha que é justo. Não necessariamente o que de fato é de direito, mas o que as pessoas acham que é justo. Então, se a maioria acha que é justo que determinada sanção seja aplicável ao invés de outra, é assim que se procederá. Ou seja, com a positivação, que foi a primeira fase do movimento de consolidação dos direitos humanos, se passou a ter mais segurança jurídica quanto à natureza daqueles direitos. Beleza? A segunda fase foi a fase da generalização. Com os direitos humanos já positivados, eu preciso agora reconhecer esses direitos como aplicáveis a qualquer indivíduo. E essa generalização, ela abrange, de certa maneira, uma compreensão que nós temos no campo já do nosso direito interno, no campo do nosso direito civil, aquela compreensão que nós já temos consolidada de personalidade jurídica, em que nós temos o seguinte: qualquer pessoa tem possibilidade, prerrogativa de exercer e de ser beneficiado de direitos humanos em razão da sua condição de ser um sujeito de direitos. Ou seja, qualquer sujeito de direitos, já está habilitado a ser igualmente titular de direitos humanos. Por que isso? Porque os direitos humanos, eles vão ter por característica, por fundamento, a generalidade. E essa generalidade, ela reconhece que não é possível que nós tenhamos uma acepção, um direcionamento de benefício de tais direitos para determinados grupos. Então, aquela ideia que existia igualmente na Grécia e na Roma Antiga, de que, bom, existem direitos humanos que devem ser preservados, que devem ser consolidados, mas esses direitos humanos são para apenas algumas pessoas. Então, eu estou dizendo de forma subliminar que determinados seres humanos ou que determinados indivíduos não são seres humanos no sentido pleno do termo. Na Grécia Antiga, você tinha os cidadãos que não eram cidadãos gregos, não eram reconhecidos como seres humanos no sentido pleno da construção dos seus direitos. Na Roma Antiga, da mesma forma. Foi o que aconteceu, a título de exemplo, nos regimes totalitários da Europa, que nós vimos, que nós já discutimos, e que vocês tiveram a oportunidade de ver no filme do julgamento de Nuremberg, em que determinadas categorias de pessoas não eram reconhecidos como indivíduos plenos, ou seja, eram até seres humanos do ponto de vista biológico, mas não eram pessoas do ponto de vista jurídico. Não eram, portanto, reconhecidos como cidadãos plenos. Por quê? Porque havia um conjunto de características que a eles não eram aplicáveis. Então você via naquele período da Segunda Guerra Mundial, a título de exemplo,
judeus, ciganos, comunistas, pessoas que tinham algum tipo de enfermidade física, pessoas que não eram especificamente da raça ariana, sabe? Reconhecidos como sub-humanos, ou seja, reconhecidos como figuras negros, homossexuais. Fernando está sinalizando. Na verdade, os negros reconheça qualquer etnia que não fosse da raça ariana. Então, pessoas de quaisquer etnias não eram reconhecidas como sujeitos de direitos. Então você tem um reconhecimento. Então você tem um reconhecimento de grupos de indivíduos que não eram tocados em razão da generalização dos direitos humanos. Por quê? Porque você tinha grupos específicos que eram reconhecidos como aqueles que deveriam ser os titulares de tais direitos, e que isso foi sendo suplantado a partir da segunda fase. Então a primeira foi a da positivação, a segunda foi a da generalização, em que as pessoas passaram a ser reconhecidas como titulares de direitos humanos, independente das suas características. Isso, Alexandre, você teve naquele período, sobretudo da Segunda Guerra Mundial, uma série de testes e de experimentos de ordem científica, enfim, realizados em seres humanos que eram reconhecidos como seres humanos, mas não como pessoas. Ou seja, do ponto de vista biológico, é um ser igual a mim, mas do ponto de vista dos direitos, não tem os mesmos direitos que eu, porque é uma deturpação da espécie, coisas do tipo. Eram os pensamentos. Inclusive, existem muitas discussões ainda hoje, principalmente no campo do biodireito e da bioética, sobre se é algo eticamente aceitável que determinados tratamentos e determinadas medicações sejam tomadas, porque elas foram descobertas ou desenvolvidas durante o período da guerra. É uma questão extremamente controversa e discutível, mas os períodos de guerra eles são terríveis do ponto de vista das relações interpessoais, do ponto de vista do próprio da questão da própria segurança dos estados, das pessoas, enfim, mas são os períodos em que você tem um maior desenvolvimento na ciência da tecnologia e na medicina. Por quê? Imagine que os médicos tinham, naquele contexto, liberdade ampla para se utilizar daqueles seres humanos que estavam na condição de prisioneiros e fazer os experimentos que bem entendessem. Então, se eu quero experimentar uma vacina, se eu quero experimentar um equipamento e tal, eu experimento em pessoas, diretamente, sem fazer experimentações em animais, em cobaias, enfim. Então, até hoje, você tem muita discussão sobre se é eticamente aceitável que determinados tratamentos sejam realizados e determinadas medicações sejam tomadas, em razão de que eles surgiram exatamente nesse contexto de guerra, que é bem complexo, que é bem complicado. A terceira fase, segundo Gregório Peças Barba, vai ser a da internacionalização. Certo? Então a primeira foi a da positivação, a segunda da generalização e a terceira da internacionalização. Isso, Graziele. Fizeram diversos experimentos em todas as áreas, em todos os níveis fizeram, sabe? De fazer experimentos de ordem biológica, fazerem experimentos com vacinas, medicações, venenos,
experimentos de ordem cirúrgica. O que vocês pensarem foram feitos naquele período, sabe? Foi um negócio complicado. Sabe filme de Frankenstein? Pronto. Era mais ou menos naquele contexto, sabe? Naquele período fizeram uns experimentos, inclusive com material radioativo, etc. E tentando criar guerreiros mais fortes, mais habilidosos e tudo, nos experimentos desses que deram errados. E aí um desses sujeitos escapou da guerra e foi o primeiro torcedor do Vitória que chegou no Brasil naquela época. E aí foi um experimento que deu errado e até hoje a gente depois se reproduziu quando chegou aqui na Bahia, foi um negócio terrível. Até hoje você vê diversos indivíduos desses circulando por aí. Terceira fase da internacionalização. Primeira, positivação. Segunda, generalização. Terceira, internacionalização. Como é que se dá a internacionalização dos direitos? Você poderia perguntar, mas vem cá, a generalização, ela já não caracteriza o processo de internacionalização? Não, entenda da seguinte maneira. O processo de generalização, ele se dá no âmbito interno. Ou seja, se eu tenho direitos humanos genericamente concebidos, eu os compreendo como sendo tocáveis a qualquer pessoa, independente das suas características próprias. Mas a partir do momento que eu inicio o processo de internacionalização, eu começo a dizer, olha, os elementos de proteção, eles devem ser aplicáveis a todas as pessoas nos diversos países e não apenas em países especificamente considerados. Então, eu reconheço que esses direitos humanos, eles devem ser ampliados aos diversos países e que é indispensável que haja instrumentos de controle. É imprescindível que haja instrumentos de controle por parte dos diversos países, por parte dos órgãos e instituições de direitos humanos em sede internacional para realizar este controle. Em outras palavras, eu preciso que os direitos humanos sejam ampliados para serem aplicáveis aos diversos países. Eu preciso que os cidadãos desses vários países sejam beneficiários de tais direitos. E com isso, eu preciso que não apenas os estados, mas toda e qualquer organização internacional direcionada, a promover o reconhecimento de direitos humanos, ela deve ter a prerrogativa de interferir nas atividades do Estado que porventura estejam afetando a consolidação dos direitos humanos, certo? Em razão disso, nós temos uma quantidade grande, significativa de organizações internacionais voltadas à proteção dos direitos humanos e que têm, sim, a possibilidade de promover intervenções. Hoje, as intervenções acontecem principalmente através de manifestações de natureza midiática, ou seja, não vai haver uma possibilidade grande de interferência do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, enfim, mas sim em razão de manifestações que gerem repercussões de ordem midiática e que possam
fazer com que aquele Estado seja alvo de pressões internacionais, certo? Então, este dito processo de internacionalização dos direitos humanos, ele se deu a partir do momento em que se tornou fundamental, em que se tornou imprescindível a caracterização de direitos humanos sendo expandidos para os vários países e de se ter diversos mecanismos de controle e de fiscalização. Bom, e como é que isso se dá em termos práticos, em sede dos países, em sede dos estados? Se dá da seguinte maneira: os estados assinam ou passam a aderir. Só um minutinho, só um minutinho. Os estados assinam ou passam a aderir determinados tratados de direitos humanos. E esses tratados de direitos humanos geralmente passam por aquele processo que nós já vimos quando estudamos direito dos tratados, lá no comecinho das nossas discussões. Passam por uma análise do corpo legislativo interno do país. Ou seja, elas permitem que o país incorpore aquelas normas e passe a fazer com que elas sejam reconhecidas como normas de direito interno. Inclusive, a título de exemplo, muitos países passam a dar um reconhecimento em sede constitucional para tais prerrogativas. Por exemplo, nosso direito constitucional, nossa Constituição Federal tem princípios especificamente voltados para a consolidação e o reconhecimento de aplicação imediata de normas de direitos humanos. A nossa Constituição reconhece, ou seja, a nossa Constituição ela abre a possibilidade de as normas versando sobre direitos humanos terem aplicação imediata no nosso contexto, certo? Então, muitos países, de igual forma, assim se manifestam. Diga, meu velho, pode falar. Isso. A gente, pronto. A gente vai ter. Pronto. É a terceira. A formação. Até para vocês retomarem e organizarem de forma bem sistemática, que vocês são chegados, eu estou falando sobre as fases do processo de formação e consolidação dos direitos humanos, segundo a teoria de Gregório Peces Barba. É um jusfilósofo espanhol que trata desse assunto assim de forma magistral. Ele fala sobre 4 fases desse processo de formação. A primeira é a da positivação, em que as normas, em que os direitos humanos passam por um processo de positivação, ou seja, de consolidação em textos escritos. A segunda fase é a da generalização, em que ocorre uma expansão da aplicação desses direitos humanos para toda a coletividade de determinado Estado, ou seja, ela não vai ser aplicável apenas a grupos específicos no âmbito de determinado Estado, todo mundo passa a ser titular desses direitos. A terceira fase, um detalhe, a terceira fase, que é a fase que nós estamos neste momento, a gente está num período de transição entre a terceira e a quarta fase. A terceira fase, que é a que nós estamos, é a fase da internacionalização dos direitos humanos, em que eles passam a ser reconhecidos como elementos de aplicação nos diversos países, ou seja, os países, de uma forma geral, devem reconhecer e aplicar os direitos humanos e incorporá-los no âmbito do seu direito interno. E a quarta fase em que nós estamos aos poucos para ela migrando, é a fase da especificação. É a fase da especificação.
certo? Essa quarta fase, nós estamos migrando, estamos entre a terceira e a quarta, é uma fase com características um pouco mais complexas, porque ela parte de um pressuposto que é necessário, mas que é extremamente difícil de ser atingido. Ela parte do pressuposto de que, para eu ter o reconhecimento de um direito que possa ser cobrado no âmbito dos estados, eu preciso delimitar a sua abrangência, eu preciso especificar. Isso é uma necessidade, correto? Então, é necessário, para que os direitos humanos ganhem força, que eles sejam detalhados quanto à sua natureza. Eu não posso dizer que o comportamento A, B ou C fere os direitos humanos se eu não tenho parâmetros mínimos para fazer essa afirmação. Portanto, eu preciso ter bases para reconhecer esta determinada norma ou este conjunto de normas como sendo de direitos humanos, certo? É necessário, portanto, mas é extremamente difícil, é extremamente complexo. Por quê? Porque os direitos humanos, como nós já vimos, não são um dado, mas se constituem como um conjunto de elementos historicamente consolidados. E para isso, eu tenho que me submeter a uma análise dos costumes sociais, do contexto jurídico, da aplicação política. Existem diversos nuances que precisam ser observados. E como é que a gente faz isso em relação a direitos humanos, quando nós temos, na prática, costumes, valores, elementos que são tão díspares de um Estado contra o outro? Na verdade, Alexandre, o que a gente tem é o seguinte: é necessário que a gente detalhe, que a gente especifique os direitos humanos. Em certa medida, é importante para você ter um mínimo de segurança jurídica. Por outro lado, é extremamente difícil. Por quê? Porque, por ser um conjunto de direitos que decorre de costumes sociais, de elementos culturais que variam de um estado para o outro, que são influenciados pelos elementos de cada sociedade, da, das construções de ordem religiosa dos países, é muito difícil, é muito difícil. É, você pega determinados comportamentos culturais, você pega determinados comportamentos culturais em certos países ou entre determinadas culturas, e você coloca em discussão, será que tal ato fere ou não fere os direitos humanos? Você tem questões que são clássicas nas discussões que versam sobre esse tema. Eu já sinalizei para vocês, existem, a título de exemplo, algumas tribos africanas em que as meninas, quando chegam em determinada idade, elas têm os seus clitóris retirados através de um procedimento, para que não venham a sentir prazer em uma relação sexual, porque naquela cultura, naquele contexto, se entende que isso é algo que não deve, que não é concebível e tal. E aí você vai, quando essas manifestações vieram à tona, há, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, diversos estados, diversas organizações de direitos humanos se manifestaram, dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo era uma afronta aos direitos humanos, enfim e tal. Mas você tem discussão para os dois lados. Tem discussão para os dois lados, independente de qual lado você defenda. Você vai falar, bom, você vai ter, você vai ter no judaísmo os meninos sendo submetidos logo depois que nascem a um procedimento de circuncisão, sabe? E você tem na cultura indígena de índios de determinados países, inclusive no contexto brasileiro, procedimentos que são feitos em crianças, em que você faz um corte abaixo do lábio e você vai colocando placas de madeira até ficar aquele índio com
com aquela beisola considerável, fere os direitos humanos ou é manifestação cultural? Ah, não, isso fere os direitos humanos. Sim, mas e a menina que acaba de nascer e que muitas vezes sai de um hospital, de uma clínica, de um lugar de parto, já sai com um par de brincos colocado na orelha? Fere ou não fere os direitos humanos? O que é? Onde é que está o limite da cultura e do que fere os direitos humanos? Entendam como essa temática é complexa. Por quê? Porque existem situações, porque existem situações que são muito claras, que são muito nítidas e que você vai ter pouca discussão. Por exemplo, a aplicação de pena de morte em determinados países. Bom, a pena capital, a pena de morte, ela por si só é reconhecida como algo que não fere os direitos humanos. A pena de morte, por si só, ela não fere os direitos humanos. Agora, a maneira como essa pena de morte é executada, aí sim pode se discutir se fere ou se não fere. Sobre qual tipo de morte. Por exemplo, não há muita discussão se apedrejamento, se empalamento ferem os direitos humanos. Por quê? Porque você vai submeter a pessoa a um sofrimento terrível até que ela venha a perecer. Mas uma injeção letal, por exemplo, percebam, não existe uma unanimidade e não existe uma única linha de posicionamento em relação a isso. É por isso que a gente ainda está na transição entre a terceira fase e a quarta fase. A gente está em um limbo entre as fases 3 e 4, entre a internacionalização e a especificação. Por quê? Porque a especificação é bastante complexa de ser atingida. É necessária por um lado, mas é bem complexa por outro. Alguém abriu o microfone. Quem foi? Ou foi só um engano? Fala. Não, mas pode sinalizar. Mas pode sinalizar, Bruninho. Isso. Aham. Aham. Não, ótimo. E você perceba que até mesmo fazendo um link com o outro assunto que a gente estudou, que foi a questão dos blocos de integração regionais, é, você vai ter esse processo de especificação muito mais facilitado, porque a partir do momento que você começa a, de certa maneira, criar comunidades de nações com interesses similares, com culturas que se aproximam em determinado nível, com características e com interesses políticos, econômicos e culturais mais ou menos alinhados, você pode até
começar a especificar, a detalhar um pouco mais. Mas quando você pega culturas muito diferentes, muito díspares nas suas compreensões de justiça, de relações humanas, até mesmo questões econômicas, enfim, aí a situação passa a se tornar um pouco mais complicada. Você pega o exemplo, há algumas tribos indígenas brasileiras que culturalmente eram adotavam medidas que eram muito próximas àquelas que a gente via na Grécia Antiga, em Esparta. Se uma criança indígena nascia com algum tipo de defeito físico, enfim, a criança era enterrada viva. Isso estou falando de Brasil. Isso é cultura ou é uma afronta aos direitos humanos? Do ponto de vista, do ponto de vista estritamente cultural, do ponto de vista estritamente cultural, é uma manifestação do povo que deve ser respeitada, enfim. Mas será que uma abordagem de direitos humanos entenderia da mesma forma? Será que uma abordagem de ordem principiológica, atrelada aos direitos humanos, que entende que a vida é um bem inalienável, inviolável, será que esse ato poderia passar como manifestação estritamente cultural? Então isso é bem complexo, é bem discutível mesmo. Isso daí é pano para bastante para bastante discussão, para bastante para muitas abordagens. Tanto é que nós ainda estamos em uma zona fronteiriça entre a internacionalização e a especificação, porque você não tem condição de ter um posicionamento único ou um conjunto de manifestações únicas, certo? Mas vem cá, ultrapassadas essas fases classificatórias, a gente pode reconhecer o seguinte: e o sujeito e o indivíduo, e o ser humano, e a pessoa humana na ordem internacional, como é que ele é visto? Como é que a gente reconhece as características e as prerrogativas do sujeito, do cidadão, da pessoa humana, no contexto do direito internacional? Ora, a gente pode primeiro colocar o seguinte, o seguinte aspecto. Até, até o momento em que nós identificamos, até o momento que nós identificamos, só um minutinho, só para aqui. Me dê só um minutinho, pessoal, só um segundo.